Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Um convite semanal para conversas sobre alternativas para um mundo em transformação. Nesta missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Opas. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é produtividade. No último século, vimos uma aceleração sem precedentes da capacidade humana de gerar as mais variadas possibilidades de produção, desde pequenas coisas até o conhecimento necessário para prosperarmos no planeta. Tudo isso se tornou as mercadorias que nos definem e remuneram para conquistar, consumir e adquirir outras mercadorias, produzidas por outros que, na maioria das vezes, desconhecemos. E assim nos mantemos vivos, em uma roda que tornou-se tão natural quanto a própria existência ou nós mesmos. Em 2020, ano que encerra a segunda década do novo milênio, ser produtivo é uma denominação carregada por muitas angústias e desconexões. Ser produtivo para quê e para quem? Enquanto uma grande parte não consegue ter acesso a condições mínimas para usufruir itens básicos da vida, como saúde, educação e bem-estar social. Então perguntamos: se em nossas metas precisamos produzir mais, com cada vez menos, em que momento o tempo, tecido de nossas vidas, é considerado nesta equação? Temos hoje aqui dois convidados com percursos fora da caixa, das estantes ou de definições banais. Fiote, quem é você, o que faz e do que se alimenta? Bom, primeiro, salve, um prazer estar aqui com todos vocês. É um privilégio, na verdade, poder discutir sobre temas tão importantes e tão essenciais nesse tempo que a gente vive com gente tão inspiradora. Bom, meu nome é Evandro Fiote, eu tenho 31 anos, pisciano, amante da música, venho da periferia de São Paulo, Zona Norte, nasci no Jardim Fontales, depois cresci no Cachoeira, sou conhecido também como irmão do Emicida, filho da Dona Jacira, e além de músico por vivência e por escolha, também sou empresário artístico e empreendedor também brasileiro, diretor artístico, entre outras facetas. Isso é um resumo de tudo que sou eu um pouquinho, e hoje estou à frente aí tanto da minha carreira como da carreira de alguns artistas através da gravadora e plataforma de entretenimento Lab Fantasma. E você, Rita, quem é você, o que faz, do que se alimenta? Muito boa noite a todos, a todas e todes. Ou como eu costumo gostar de brincar, né? Muito boa noite a todes, todas e todos que lutem, né, gente? Porque conjugar no masculino já foi. Meu nome é Guilherme, eu sou a pessoa que faz a Rita. Às vezes eu acho que eu sou a persona que faz a Rita, e a Rita, é verdade, que é a pessoa. Eu sou libriano, né? Como o Evandro começou com pisciano, e eu acho uma ótima forma de se definir, porque se hoje a gente vai falar sobre trabalho e produtividade, talvez a primeira problematização que a gente deve propor é em que momento a gente passa a adotar como identitária a nossa profissão. Em que momento quem a gente é no mundo passa por como a nossa mão de obra é explorada pelo capital. E talvez essa seja a primeira grande provocação para deixar com os nossos ouvintes, né? E visualizadores, talvez. Então, eu venho de Ribeirão Preto, eu nasci lá, interior de São Paulo, inclusive compus um lindo poema chamado Ribeirão Preto, terra onde tanto sofri, se é que o mundo tem cu, o cu do mundo é aqui. Então, são só dois versinhos, porque quando morava lá, a cidade ainda era pequena. Eu sou ator, formado pela Unirio, também faço uma drag queen, que é o motivo pelo qual sou conhecido e estou convidado aqui hoje, e sou formado também em letras, com uma habilitação em literatura inglesa pela USP, e hoje o meu, posso dizer, objeto de estudo, ou a minha área de estudo principal, porque o objeto eu fico mudando a cada 2 meses, minha orientadora vai querer me matar se ela assistir isso, mas a minha área de estudo é uma cadeira teoricamente nova no mundo, chamada Estudos de Cultura, que é fundada em meados do século passado, né, a partir dos anos 60 e 70, na Inglaterra.
E estou aqui muito ansioso para que a gente possa estabelecer conexões e afinar discursos e ideias. Juntando assim esses universos, né? Eu faço uma pergunta para todo mundo aqui já para meter o pé na porta. Trabalhar é produzir? Produzir é trabalhar? A gente passa a maior parte do tempo, será que fazendo política, fofoca, e de vez em quando a gente trabalha? A gente, eu digo todos, né? Nos escritórios por aí, nas câmaras, nas casas de negócio. Fala aí pra gente, o que vocês acham? Quem começa com essa batata quente? Pode ser você. Já queimou? Já começou. Coloquei tesoura, gente. Todo mundo colocou papel aqui. Ai, céus, então eu começo. Trabalhar é produzir é uma das perguntas mais importantes que a gente pode fazer. E por quê? Porque a gente está passando por um momento de crise, né? E eu gosto muito de ideias simples que expliquem ideias complexas. Tem um geógrafo muito famoso no mundo chamado David Harvey. Ele é um dos marxistas mais conhecidos, assim. Acho que ali um pouco atrás do Slavoj Žižek, ele é quase um popstar. E tem um livro dele muito, muito famoso também, muito, muito acessível, muito importante e prazeroso de ler, chamado 17 Contradições e o Futuro do Capitalismo, que volta e meia eu tenho um ato falho e chamo de 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Bom, nesse livro, logo na introdução, o David Harvey coloca uma ideia importantíssima para nós. Os momentos de crise, eles são essenciais, porque é através da crise que nos é permitido ver alguns buracos da tessitura social. E através dessas brechas e buracos, a gente consegue vislumbrar uma alternativa de futuro. Tendo isso posto, por que eu estou falando que discutir se trabalhar e produzir é tão importante? Porque em momentos como o nosso, né, que a crise sanitária, né, do Covid-19 está trazendo para a gente, uma questão central é colocada. Os estudos marxistas vão colocar como o trabalho de reprodução social, né? Então, a gente tem um entendimento de que existe um tipo de trabalho que é o trabalho de produção da vida material e uma outra esfera de trabalho que é o trabalho de reprodução da vida social. Nesse momento, os trabalhos de cuidado deixam de ser pano de fundo e passam a ser elementos centrais das nossas análises. Então, agora, durante essa crise, a gente percebe que sem cozinhar, sem limpar, sem lavar, sem cuidar, sem educar, não existe mundo, não existe vida. E, curiosamente, né, uma banana, mas esses são os trabalhos que foram, ao longo do desenvolvimento das nossas sociedades, relegados às mulheres e às pessoas de segunda classe, por assim dizer, né, de terceira classe, que a gente está aqui no terceiro mundo. E esses trabalhos são sempre trabalhos aos quais pouquíssimo valor é atribuído, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho de limpeza, e aí ele vai desde o gari até a diarista, né? Todos os trabalhos de limpeza, eles costumam ser os subempregos dos centros do capitalismo, né? Das periferias também. Só que sem esses trabalhos, a gente entra em crises que não possibilitam a nossa vida em sociedade, né? Então, aqui quando a gente fala sobre o Brasil, é muito frutífero pensar em greves dos garis. E pensar que se os garis entram em greve, a cidade, a possibilidade de viver em cidade acaba, né? Se todos os garis do mundo se juntassem e falassem a gente parou de trabalhar, eu acho que em algumas semanas a gente incorreria na próxima peste bubônica, né? Uhum. E essa ideia, então, trabalhar é produzir, depende do que a gente tem na cabeça como, 1, trabalho e 2, produção. Porque se a gente desnuda esse ponto de que a reprodução da vida social talvez não, né? Mas no meu ponto de vista, o trabalho mais importante,
Então a gente já entra nessa discussão colocando questões muito centrais. Legal. E você, Fiote, o que você acha disso? Eu concordo com tudo isso que o Gui falou, inclusive, particularmente, eu sou uma pessoa que eu cresci, na verdade, nesses universos todos que ele descreveu, né? Realmente, ao passo que você vai também sendo parte desse ecossistema, que todo momento diz para você produza, trabalhe, você não para refletir sobre o porquê nem como fazer isso, você vira massa de manobra, na verdade. Então, na verdade, eu até me incluo dentro disso como um ser humano que nesse momento foi essencial, nesse momento que a gente está vivendo agora, podido ter o privilégio de hoje, né, depois de eu já há 12 anos atrás eu estava numa situação de vida com a qual nem quero desejar ninguém, assim. Então, o momento que a gente caiu nessa pandemia aqui do Covid, teve que se isolar, a primeira semana foi uma semana, assim, de desespero mesmo, por todas as responsabilidades que a gente tem, mas na segunda semana eu parei e refleti do lugar de onde eu saí, o lugar que eu estava, e qual a diferença que eu poderia fazer no mundo nesse momento. E ao mesmo tempo também parei para refletir como esse tempo poderia ser essencial para que eu pudesse cuidar de mim, para que eu pudesse cuidar das pessoas que estão próximas de mim, embora todos nós, nesse momento agora, basicamente a gente tem que trabalhar aí 2 por 1 no dia, né? Porque toda hora um vai estar mal, e bem mal, né? O meu irmão fala isso, eu realmente acredito nisso. Então, a gente tem esse trabalho de cuidar, na verdade, que passou a ser o trabalho número 1 de todo mundo. E para você cuidar de alguém, primeiro você tem que cuidar de você, né? Primeiro você tem que estar bem, então primeiro o seu corpo tem que estar bem, sua mente tem que estar bem. E a gente, basicamente, desde o momento que a gente nasce até o fim de nossas vidas, poucas vezes a gente tem, por mais bizarro que pareça, poucas vezes a gente tem esse desejo de instigar, tipo, você saber o porquê você está vivo, quais são as coisas que te nutrem, de fato, para você estar vivo. As pessoas e a sociedade não te deixam respirar para você conseguir refletir sobre isso. E nesse momento em que essa pandemia acabou colocando na nossa cara, na verdade, na cara de todo mundo, impondo limites para que a gente pudesse encontrar alternativas para viver em um mundo que atenda aos desejos, às necessidades da gente conviver numa sociedade que não seja tão hipócrita como a gente vem se comportando, né? Eu acho que é um momento da gente que nos ajuda a ver, não glamourizar e ver beleza nas coisas simples, mas passar a ver, na verdade, que as coisas simples são as coisas essenciais da vida, na verdade, que é tudo que os povos originários falam, que é tudo que todas as tribos africanas preservam ainda até hoje na origem, mesmo lutando contra o capitalismo muitas vezes, e que nas grandes metrópoles, por conta do capitalismo, foi se perdendo, mas que é essencial. Só uma provocação que eu me sinto muito colocado a fazer aqui, porque muito provavelmente 99% da população do mundo não é o vírus do planeta, né? O vírus do planeta são os 1% detentores do capital e os circuladores de mercadoria no mundo, né? A gente agora está conseguindo recuperar, está vendo menos gases na atmosfera, tarará, porque as indústrias, as siderúrgicas, as mineradoras estão reduzindo o seu fluxo de produção e circulação de mercadoria. E eu sou e acho que sempre serei aluno da Sabrina Fernandes, né, que é a socióloga à frente do Tese 11, e a Sabrina sempre nos provoca a pensar o conceito de ecofascismo, que aparece nesses momentos, que são os momentos nos quais a gente fala, talvez uma terra melhor fosse uma terra com menos gente, e não é por aí. Uma terra melhor é uma terra em um outro sistema de produção, com outro paradigma de abundância, com outro paradigma de riqueza. Porque, senão, a gente cai na armadilha da indústria de cultura que fez aquele filme do Thanos, dos super-heróis, em que quando Thanos consegue a luva mágica com as pedrinhas, para salvar o mundo, ele vai reduzir a população do planeta pela metade. E se ele tem uma luva mágica com as pedrinhas, por que ele não matou os bilionários? Por que ele não mudou o sistema? Por que ele não tornou os recursos infinitos? Porque a lógica que produz o filme está permeada e contaminada de ecofascismo, de fazer a gente acreditar que nós somos o problema e que não o sistema é. Tem uma coisa
interessante, né? Essencial. Obrigado. Tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo essa semana, com tudo que está acontecendo, do quanto a gente se desacostumou a produzir saúde, né? Assim, a gente não consegue mais alcançar essa proporção de, se eu ficar em casa, eu não estou produzindo dinheiro, mas eu não estou contaminando as pessoas, eu estou fazendo a minha comida, eu estou tentando fazer exercício, às vezes eu fico nessa gosma, né? Assim, não sei direito o que fazer, mas talvez seja para não fazer nada. E esse distanciamento, né? Imagina se as pessoas descobrem que a obsolescência programada de fato existe, que você pode ficar com o mesmo aparelho durante 10 anos. O cair na real vem agora como vem a cavalo, né? Porque as pessoas, não é que aconteceu isso na minha vida e eu caí na real. Não, aconteceu isso na humanidade. E a humanidade tem que cair na real. Precisa entender que daqui para frente, como diria o rei, né? Tudo vai ser diferente, não vai ter jeito. Mas aí é que eu acho que mora o desafio, porque o modelo não vai mudar, ele vai passar a ser mais agressivo ainda daqui para frente. E aí? O diferente não garante nada, se é para melhor, para pior, provavelmente. O que eu acho é que vai trazer uma reflexão de uma forma mais profunda. A sociedade vai passar a refletir sobre isso. Só que a gente sabe, infelizmente, o controle não está nas nossas mãos. E esse é o meu grande receio, sabe? Enquanto a gente não, como o Gui falou, não encontrar outras alternativas, na verdade, de produção, a gente vai continuar refém desse sistema que acaba escravizando, acaba matando e acaba colocando a nossa vida sempre em favor dele, né? Então, ao mesmo tempo que eu reflito sobre esses pontos positivos, né, que a gente pode tirar desse momento que a gente está vivendo, porque, na verdade, eu acredito que tem uma coisa que a gente sempre precisa ter, e eu tenho trabalhado isso e aprendido, é a esperança, sabe? Eu acho que a esperança, ela é realmente uma das maiores forças que a gente pode ter desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. E a gente, na passagem da vida toda, muitas das situações que nos são impostas vêm com a intenção de nos matar, de nos acabar com o poder da esperança. Só que a esperança é a única coisa que pode é a arma mais potente que a gente tem nesse momento de realmente continuar acreditando que as coisas podem ter um outro caminho, mas ao mesmo tempo, como construir esse caminho se a gente na prática não conseguir inverter essa lógica? Fiote, eu achei muito interessante quando você falou do autocuidado, e aí eu queria fazer uma provocação mesmo. Como é que a gente exercita esse autocuidado diante do imperativo de produção? Com as novas tecnologias de conectividade, comunicação em tempo real, nós estamos disponíveis full time, né? O que evidentemente é uma falsa disponibilidade. Queria saber, na sua visão e também na visão do Gui, com essa possibilidade da gente ser acessado a qualquer momento para ter que ser produtivo, como é que vocês veem isso impactando na qualidade de vida, né, dos trabalhadores? Eu acho que qualidade de vida nesse modus operante que a sociedade opera é para poucos, né? Então a qualidade de vida também está atrelada muito ao capital financeiro, né? Na verdade, também, de certa forma. Entre isso nas grandes metrópoles, né? Eu tenho refletido muito, principalmente nos últimos 5 anos, que aconteceu um episódio comigo há 5 anos atrás que eu bati o carro, quase faleci e tal. Não dizer quase faleci, não tive nenhuma sequela. E uma amiga olhou para mim logo depois, assim, um dia depois do acidente, eu tinha perdido a memória e ele olhou para mim e eu estava vivendo de uma maneira muito desrespeitosa com a vida, assim, porque eu estava desgostoso da minha própria vida, mesmo estando realizado em muitas frentes. Ela olhou para mim e falou: se você tivesse morrido hoje, você ia ter realizado tudo que você gostaria de ter realizado? E aí foi uma pergunta assim que, você não pergunta um negócio desse pra ninguém depois que a pessoa sofreu um acidente, sabe? Só que ao mesmo tempo foi tipo Ou pergunta, né? Que te chamou, né? E se não fosse isso, talvez eu não tivesse acordado para me encontrar comigo mesmo, na verdade. Minha mãe tem uma frase que ela sempre diz, que a gente vem ao mundo, e a gente sabe por que a gente veio ao mundo. A gente só precisa arrumar uma forma de se escutar. O que a gente sente, o nosso coração fala, a nossa respiração, as pessoas estão próximas da gente alertam. E aí eu fui refletindo muito sobre como eu poderia mudar um pouco o modus operandi da minha vida e, ao mesmo tempo, tentar encontrar um equilíbrio menos tóxico, não só para mim, mas menos tóxico para as pessoas que estão à minha volta também. Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão complexa nisso, né? Porque como fazer isso numa metrópole como São Paulo também? Não só a questão da tecnologia, mas também o lugar que você está, as necessidades que você tem para sobreviver no lugar que você está, as responsabilidades que você carrega,
que se você for mulher, principalmente negra, na periferia ainda, são 4 vezes pior essa responsabilidade do que a nossa, sabe? E eu cresci dentro desse universo, minha mãe criou todo mundo sozinha, então o capitalismo ele produz esse sistema de desigualdade, coloca a gente nesse lugar. Então a hora que a gente para refletir sobre isso, complementa um pouco do que o Gui falou, de a gente entra nesse processo de produtividade. Na verdade, a mão de obra mais essencial da sociedade é aquela que é mais desvalorizada, é a que mais está trabalhando para que todos possam sobreviver assim. Então, tudo parte da base do cuidado, e o cuidado, ele é o quê? Ele é feminino, ele é de todos, mas hoje a sociedade é cuidada pelas mulheres. Nesse momento a gente tem parado para refletir muito sobre essa ótica, né? Eu tenho encontrado muito... Eu não gostava muito de meditação, porque eu nunca tinha me encontrado com meditação. Mas nesse período de isolamento, eu, através da música, que a música para mim é um elemento chave assim na minha vida, que realmente faz eu me conectar comigo mesmo assim de uma maneira muito profunda. Foi pela primeira vez que eu parei, consegui parar para ouvir um som assim, tipo minha cabeça borbulhando, tinha que resolver as coisas do escritório, funcionário desliga, não desliga, e essa responsabilidade, quando que isso vai, quando que isso volta, e os planejamentos dos artistas, tá? Foi uma sexta-feira, peguei e falei: chega, não quero saber de mais nada. Durante 24 horas, eu não quero saber de mais nada, e comecei a brigar com a minha mente. Nesse momento, eu comecei a ouvir algumas músicas, alguns jazz, e comecei a entrar nesse estado de espírito, de me encontrar. E assim, eu juro por Deus, cara, e com 31 anos, eu não lembro qual foi a última vez que eu tinha parado para ouvir minha respiração, sabe? E isso foi tão reconfortante para mim, que na hora que eu sentei assim na cadeira, assim, eu comecei a chorar, de tão profundo que foi. Eu falei, cara, como é que pode, com 31 anos, eu nunca ter parado para me escutar de verdade? Como é que pode ter demorado 31 anos para eu entender a importância de uma pausa mesmo, sabe? De uma pausa. Eu consegui ficar durante 10 minutos, de fato, e aí foi a primeira vez que, tipo, eu vi as coisas com clareza, e tudo que estava à minha volta, por mais complexo que estivesse, foi tipo, tudo se acalmou. E como é importante a gente conseguir encontrar esse equilíbrio para poder conseguir, primeiro, estar bem consigo mesmo, e depois conseguir passar um pouco dessa espiritualidade, desse sentimento para as pessoas que estão ao nosso redor também, né? Mas eu não me coloco no lugar de quem já encontrou essa fórmula. Eu estou em busca do encontro dessa fórmula e estou bem distante ainda de chegar no resultado ideal, porque eu ainda não consegui encontrar um modelo nem de trabalho, não só para mim, mas para as pessoas que trabalham comigo, que reflita isso. Eu não sei se alguém já tiver conseguido aqui, por favor, me dê a fórmula, coisa com a qual todos os dias eu levanto da cama refletindo sobre isso. Já não é mais uma questão como há 10 anos atrás, que não me causava essa reflexão, sabe? Mas como encontrar esse caminho que vai passar a ser essencial para a nossa existência mesmo, né? Já é essencial para a nossa própria existência, mas vai passar a ser mais ainda, assim. Então, eu tenho procurado, e uma coisa também que a nossa geração teve, assim, eu lembro muito claro de 2005, 2006, com a questão do YouTube se popularizar, da internet virar um canal que era para nos aproximar, como tem nos distanciado, né? Como tem nos distanciado a internet, como as redes sociais que todo mundo aqui usa para os seus trabalhos, mas como a rede social virou uma plataforma em que as pessoas lá entram só para colocar coisas negativas, para se atacar, e como virou palanque para você apontar quem está certo, quem está errado, sabe, a todo momento. E, tipo, tem até essa questão da forma como a gente viu, né, alguns movimentos, principalmente progressistas também nos últimos tempos, serem cooptados por esse vírus do ódio, né, cara? E como a partir do momento que você é cooptado por esse sentimento negativo, como aquilo estraga o seu dia já, sabe? Como um simples, você vê um simples tweet ali, ou um post no Facebook que tem um sentimento negativo, já coloca ali uma questão negativa. Como aquilo já coloca a sua cabeça para pensar negativamente, e como a hora que você vê, você já está reproduzindo esses padrões, né? E como a gente não percebe, né? Eu acho que tudo isso também passa pela questão da gente olhar o quanto a gente precisa disso para os nossos trabalhos, mas o quanto a gente vira refém disso. Esse é tentar encontrar esse equilíbrio, sabe? E para você, Gui, como é que é isso? Acho difícil falar depois do Evandro, né? Eu acho que, nossa, eu tô pensando em tanta coisa aqui agora. Você sabe, profissionalmente, eu caminhei bastante, assim.
Eu já fiz muita coisa, já desenvolvi muitos trabalhos. E assim, quando eu falo muitos trabalhos, estou falando desde entregar marmita até dar aula dentro de uma prestigiosa instituição de educação, né? Eu já ocupei algumas posições desenvolvendo os mais diferentes trabalhos. É difícil tentar falar sobre o momento de agora, porque além da nossa... Bom, vamos por partes, né? Quando o Evandro está colocando a provocação, ou melhor, né? Quando ele está dividindo com a gente um ponto subjetivo da contaminação da rede social, eu imediatamente começo a lembrar de uma época, eu dava aula de uma coisa chamada inglês instrumental, que para quem não está familiarizado com o termo, a linha de produção é o Fordismo da língua. Então, é quando a indústria do capital, que transforma a educação em mercadoria, que restringe o número de vagas numa universidade, num programa de mestrado, faz com que os alunos sejam submetidos a uma prova em língua estrangeira, sem com que os alunos falem a língua estrangeira. E aí, ao invés da instituição educacional ensinar a língua estrangeira, a instituição educacional ensina aos alunos um mapa de ferramentas a serem acessados para que eles passem na prova. E eu já dei aula disso, inglês instrumental. E enquanto o Evandro estava falando, imediatamente eu fui transportado para um texto que eu usava muito com os alunos, agora não... Mas talvez se eu abrir minha pasta aqui no computador, eu ache essa aula, de uma pesquisa pela qual, né, o Facebook foi processado, porque ele fez um experimento, atentem para o que eu vou dizer agora, ele fez um experimento no qual ele diagnosticava adolescentes com tendências tristes, e aí isso significa pessoas que tinham terminado um relacionamento, pessoas que estavam escutando as músicas X, Y e Z, pessoas que faziam posts com as palavras X. E aí, depois de fazer esse filtro através do Big Data, o Facebook renorteava a timeline dessas pessoas, para que as primeiras coisas que chegassem até elas fossem mais do mesmo. Ou seja, se você estava triste, o que chegava para você era tristeza. Se você estava falando sobre as palavras X, Y e Z, o que chegava para você era... E aí, cada vez mais, essas pessoas tristes aumentavam o seu tempo online e cada vez mais elas davam sinais de tristeza, né? E aí, acho a maior canalice e cretinice do mundo, que o capital ele sempre se vale, né, desses momentos para colocar uma máscara de bom moço. E aí eu não sei se vocês já chegaram onde eu quero, mas é a partir dessa época que as redes sociais desenvolvem um botão para você, usuário, falar para a rede social que tem alguém pensando em suicídio. Vocês lembram disso que eu estou falando? Né? Esse desenvolvimento das redes sociais. Bom, então eu estou pensando aqui em muita coisa. A minha cabeça está tipo num vórtex, né? Eu estou pensando também aquilo que eu falei lá no começo sobre a crise ser um momento de proposição. Vale que a gente pense que é muito difícil propor alguma coisa desorganizado. E todo mundo isolado em casa, assistindo live de cantor sertanejo, não vai ter proposta, né? Então, o que eu estou pensando, ouvindo, né, o que a gente está discutindo e tal, é que conforme o capitalismo vai se reorganizando mediante as suas crises, a impressão que eu tenho é de que ele cada vez se reorganiza para uma configuração mais perversa e mais nefasta. Então, se a gente pensar o que aconteceu com o mundo depois da crise de 29, é a ascensão do nazifascismo na Europa. Se a gente pensar o que aconteceu com o mundo depois dos anos 70, da crise do petróleo, é o neoliberalismo, né? E aí talvez valha a pena pensar o que vai aparecer no mundo depois desse momento de crise no qual você precisa escolher entre sobreviver ou voltar ao trabalho. E tem pessoas que acreditam que essas são as duas alternativas.
salvar a economia ou salvar as vidas. Só que a partir do momento que a gente consegue conceber um sistema que dá para você a alternativa de salvar a economia ou salvar as vidas, game over, na tela. A gente já perdeu. Né? É inconcebível que a gente esteja lutando por uma economia que não salva pessoas. É inconcebível que a gente viva num mundo no qual a gente tem que optar, né? Se a sua avó vai continuar bem ou se você vai voltar a trabalhar como caixa de supermercado. E com relação a isso, é um certo pessimismo, né? Mas é um pessimismo da análise. E eu espero que haja aqui um otimismo da ação. Eu penso que todo mundo que está aqui hoje nesse podcast está trabalhando de certa forma, e esse podcast é um objetivo de trabalhar de certa forma, para agregar pessoas, unir pessoas e compartilhar ideias, né? E, de certa forma, esse é um conceito básico de criação de comunidade e de formação de pessoas, e de luta por um tipo de consciência menos alienada. Então, se a pergunta é como eu estou ou como eu fico nesse momento, a resposta é que eu tento dar pele para fora, porque eu estou exposto, porque eu sou, de certa forma, uma pessoa, entre muitas aspas, pública. Eu estou tentando passar às pessoas esperança. Eu estou tentando passar às pessoas conscientização, eu estou tentando passar às pessoas informação, mas da pele para dentro eu tô triste. Porque essa é a primeira, claro, né, a gente passou pelo rompimento de uma bolha imobiliária dos Estados Unidos no final dos anos 2000. Então, essa está sendo a primeira crise de reorganização do capital pela qual eu estou vivendo. E aí, por ter algum conhecimento do passado, eu olho para o futuro com medo, né? Eu fico pensando, qual é essa reorganização que vai fazer com que, se você não pode trabalhar de home office, você precisa se sujeitar à possibilidade de morrer, né? E a gente ainda está falando das pessoas que trabalham, né? Porque outro dado, eu acho, que desnuda a crueldade do nosso tempo, é que todas as campanhas falam, fique em casa. Mas e quem não tem casa? E quem mora em um cômodo? E quem divide um barraco? Lave as mãos. Mas o Brasil, o país que não tem saneamento básico, o país no qual a Dimitra Vulcana, que é uma drag queen maravilhosa, que está fazendo um trabalho de educação como o meu, ela tem um trabalho no qual, e é o doutorado dela em saúde, ela fez um levantamento de quantas casas tinham banheiro, quantas casas tinham água encanada, e quando ela dividiu esses números comigo, a gente percebe que a gente não faz ideia do que significa Brasil, principalmente quem mora em São Paulo. A gente não tem a mínima ideia do que significa Brasil, né? As lives que o Átila tem feito, o Átila que também é um operário da saúde, é uma pessoa que está trabalhando para conscientizar e alertar, as lives nas quais ele fala sobre o número de leitos disponíveis, de hospitais disponíveis no estado do Amazonas, onde, se uma pessoa ficar doente, ela precisa viajar 2 dias de barco para ter acesso ao serviço de saúde. Então, essa crise vem nos mostrar o que a gente faz questão de esquecer ou de esconder. É que a gente está em 2020 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos ainda sequer existe. A gente está em 2020 e a grande maioria das pessoas no mundo não é vista, nem considerada, nem acolhida como um ser humano. Tem uma coisa, eu acho que é muito, a gente nesse momento, né, e aí considerando o que vocês dois colocaram, vindo, né, e no meu entendimento a gente vem numa escalada radical, né, de fascismo, de intolerância. Essa polarização é só um jeito bonito de dizer que, assim, se eu pudesse eu matava, né, e muitas vezes a gente também cai nessa armadilha, né? Porque quando você tem gente fazendo carreata e buzinaço em frente a um hospital onde as pessoas estão doentes e morrendo, assim, o sentimento que eu tenho, eu não consigo ser uma pessoa boa, assim,
sabe? É uma cultura de morte, né? Que é a palavra que a gente não quer falar e que está rodeando tudo o tempo todo, né? A gente está vivendo um momento em que a morte está escancarada mesmo. É porque nessas atitudes, uma coisa que eu vejo muito clara, assim, eu vejo principalmente nesse governo que foi eleito, na verdade, cada passo que foi dado, desde que a primeira possibilidade de que eles pudessem adentrar e ter espaço na sociedade, se construir e se estabelecer, cada passo foi um passo muito importante para destruir aos poucos a gente. Primeiro, destruindo a nossa possibilidade de acreditar. Segundo, e destruindo a nossa fé. Terceiro, destruindo a nossa esperança, quando a gente esperava que as coisas iam realmente modificar. E agora a gente está passando por uma etapa em que eles estão, em último estágio, tentando acabar com a nossa humanidade. E a tua colocação tem muito a ver com uma questão que eu quero colocar para vocês, que vem desses percursos e dessa mensagem que eu acho que é o que a gente quer aqui, que é junte os seus exércitos, né? Então, o Gui, como um intelectual, um professor que também é artista e é uma drag queen maravilhosa, produzida e incrível e didática. Fiote, que é um homem negro que vem da periferia e que empreende em cultura e numa cultura que inclusive fala, né, da periferia. E nesse apagamento que a gente vive, o que vocês produzem, ele diz muito sobre o que não pode ser apagado nem esquecido, porque uma das palavras que veio nessa conversa foi resiliência. E no momento onde a gente precisa produzir mais com cada vez menos, ainda ser resiliente, como isso no cotidiano e na vida diária de trabalhador de vocês, como isso se apresenta? Nossa, as perguntas hoje estão... Eu só queria falar uma coisa antes, que apareceu no discurso de vocês dois, do Fiote e do Gui, que eu achei muito bonito. E a Nancy traz a metáfora do exército, que é uma metáfora bélica, né? Num momento em que a gente está vivendo um culto assim, de morte, eu acho que é uma metáfora forte e talvez a gente devesse substituir por, sei lá, comunidade ou algo do tipo, porque no discurso de vocês dois apareceu uma coisa muito bonita, que é a esperança como ação política, né? Quando você fala do otimismo da ação, e o Fiote falou disso, né? Que ele está tentando manter essa questão da esperança e de multiplicar isso, né? E aí eu acho que isso casa com a resiliência que a Nancy está colocando, né? Tem uma frase, eu a uso muito nas minhas aulas, né? Talvez quem esteja ouvindo e me acompanhe até já tenha escutado, porque ela é do Raymond Williams, que é esse, talvez, primeiro estudioso de cultura com esse nome, né, que a gente conhece, o fundador da cadeira, e num livro dele que já é póstumo, né, que é a organização de uns escritos finais da vida dele, chamado Os Recursos da Esperança, o Raymond Williams fala: ser verdadeiramente radical é fazer com que a esperança seja possível, mais do que com que o desespero seja convincente. Então, eu nunca me esqueço de uma fala que eu pude fazer junto com a Luísa Erundina, na ocupação 9 de julho, aqui em São Paulo. E a Luísa Erundina falou de forma muito simples e direta: a desesperança é um sentimento reacionário e ela precisa ser combatida, né? A esperança é o único combustível que o oprimido tem para lutar contra o opressor, né, para não ceder. E eu acho que os estudos de linguagem, eles são muito, de muito tempo para cá, eu sei de estudos desde os anos 70 para cá, que falam para a gente: atentem às metáforas, cuidado com as metáforas, porque as metáforas foram apropriadas pela classe dominante. Então, por exemplo, eu me lembro do Adorno, antes dos anos 70, nos anos 60, falando: eu estou chocado com a expressão explosão demográfica, explosão populacional. Que ideia é essa de explodir uma população? E a gente, para falar sobre o mundo, está falando luta, exército, morte, necropolítica. Mas é porque essa é se a linguagem transforma a realidade em articulação, é a forma com a qual a gente tem visto a realidade, né? Uhum.
O poder das palavras está sendo fundamental nesse momento agora. Cada termo que você usa em cada situação te conduz a um carinho ou um tapa, né? Isso é muito complicado, muito complexo hoje. Lidar com pessoas tem sido muito difícil por conta daquilo que você pode, numa colocação, num tratamento, de todas essas coisas, né, que têm sido complexas entre as pessoas. Você sabe, você falando isso agora, me veio rápido na cabeça. Lá no meu canal, no YouTube, as pessoas reiteradamente, assim, um atrás do outro, comentam o vídeo assim, nossa, que tapão, nossa, que soco, nossa, que chute. E eu fico pensando, quando eu produzi o vídeo, quando a gente editou, quando ele ficou pronto e quando ele foi postado, tudo que eu queria é que ele fosse um abraço, é que ele fosse um braço estendido. E ele é recebido como, nossa, que tapa, nossa, que burro. É bizarro como as coisas viraram assim, né, cara? E a gente passa a reproduzir isso sem refletir, porque eu acho que tem muito a ver com a questão da gente estar vivendo nesse loop em que a imagem é mais importante do que a vida humana, né? Então as pessoas ficam lá, muitas vezes a pessoa que está comemorando uma atitude como essa, ela está dilacerada por dentro muitas vezes e não tem coragem de colocar isso para fora, não tem alguém para conversar, e na verdade a hora que ela vê, ela já está trabalhando dentro desse algoritmo do ódio, dentro desse algoritmo da negatividade e já reproduzindo esses padrões, ou seja, ela já não está bem com ela mesma, claro, porque a partir do momento que você passa a desejar uma coisa negativa para outra pessoa, eu acredito muito nisso, isso se volta para você em algum momento de forma mais drástica, né? E a gente percebe, e durante muito tempo, acho que dentro do ambiente digital, principalmente, a gente foi tendo esses códigos como códigos de vitória mesmo, como se fosse uma coisa positiva, essa questão da dominação, essa questão da superação, tudo isso foi adaptado para o ambiente digital. E hoje a gente vê o grande mal que isso está fazendo para a saúde mental de todos nós, né? Como isso nos distanciou, inclusive, de pessoas próximas da gente, assim. E o ápice disso, acho que no Brasil, foi em 2018, e agora a gente está tentando, de alguma maneira, buscar essa reconexão. Pegando um pouco disso do que o Gui falou, assim, uma das frases, assim, que eu, pelo menos, cresci muito ouvindo como empreendedor, da onde eu vim, e que quando eu parei para pensar no malefício dessa frase, como ela é cruel, que é a frase do faça você mesmo, né? A gente cresceu muito, a nossa geração cresceu muito em cima dessa frase, né? E o dia que eu parei para refletir sobre isso, falei, como faça você mesmo? Tipo, quem faz alguma coisa sozinho? Da onde vem essa questão de você ter que ser maior do que toda essa força negativa do capital da sociedade que te cerca, sabe? Tipo, é impossível você fazer tudo sozinho, ninguém faz nada sozinho, sabe? E ao mesmo tempo, a nossa geração inteira cresceu em cima criou identidade em cima disso, sabe? Como isso é perverso, como agora a gente vê todos esses casos graves, né, de todo mundo com questões graves de saúde mental, e como a gente foi conduzido para chegar nesse lugar, construído por um modelo de liderança que não tem a confiança, né, não tem a empatia, ou seja, se você aprende a liderar, já sabendo assim, já ouvindo as referências como, olha, cuidado que ou é do seu jeito, ou todo mundo que está com você te odeia, te detesta, vai querer acabar você, tipo, sabe, assim, e até quando o Gui fala, até queria que ele falasse um pouco mais sobre isso, assim, essa questão do futuro, né, que você colocou na pergunta anterior, né, para onde a gente vai com esse novo modelo, né, com toda essa guerra geopolítica que a gente está acompanhando agora e que a gente já tem noção de que a exigência pela produtividade, pelo trabalho vai exigir ainda mais esforços da gente, com a intenção de como se a gente estivesse trabalhando de dentro de nossas casas, a gente estivesse se dando menos, né? Eu realmente, particularmente, tenho pesquisado muito, tenho ido atrás de muitas informações para tentar me nutrir e ver como que eu posso modificar a minha bolha, o meu pequeno coletivo, de forma a ser inspirador nesse sentido, nesses tempos que vão exigir novos desafios, sabe, para a gente conseguir sobreviver. Vocês têm refletido sobre isso também, assim? Muito. Alguém quer falar, gente? Eu tô sentindo que eu tô... Não, eu queria complementar. Continue. Vou só meter o bedelho aqui. Isso que ele está falando do futuro, de como a gente pode, né, reagir sobre tudo isso que está acontecendo, a gente está pensando numa questão de humanidade como um todo, né? Como é que a espécie vai reagir, né? E parece que é uma coisa meio longe,
Mas não é logo aqui na frente. Mas um ponto de ônibus antes tem o final da quarentena, né? E aí esse final da quarentena ele vai ser revelador, porque várias pessoas não vão querer ter o mesmo esquema de vida que tinham, de trabalha dentro do escritório e vive fechado, porque várias pessoas vão descobrir que tem uma família, vão descobrir que tem uma casa, vários casamentos vão acabar, várias coisas vão acontecer. Como é que vai ser esse depois, né? Como é que aquele patrão que todo mundo achava que era legal, será que ele vai ser legal? Será que aquele funcionário vai descobrir, pô, eu tenho família, eu tenho casa, eu posso produzir de casa, mas ele também, não, eu vou trabalhar 16 horas por dia. Só também para pôr um bedelho aí, nessa realidade que a maioria das pessoas que trabalhavam em casa até agora, elas eram donas do seu próprio tempo, a princípio, né? Como vai ser funcionar em casa com o seu tempo sendo ditado pelo outro? A gente pensando em todas essas coisas, o Ivan até fez uma metáfora tão engraçada, ele falou que essa quarentena funciona que nem um malware, assim, sabe? Fica piscando lá da tela, te mostrando as coisas que o patrão não quer que você veja, né? Assim, eu posso me cuidar mais, posso ter mais de repente você tá lá, assim, no seu computador, vem, pim! Agora você não precisa trabalhar o tempo todo para aquele bunda mole. Você já aproveitou a torneira nova que você colocou na cozinha? É só uma torneira, mas foi você que comprou. O vírus é muito mais poderoso do que só o corona, né? Ele instala na mente das pessoas que estão abertas para algum tipo de mudança, vai instalar um programinha bem perigoso para um sistema todo, né? O futuro próximo, ele não chama futuro, né? Ele chama o que a gente está fazendo agora, que vai virar o semana que vem. E a não ser que amanhã alguém no centro do capitalismo desenvolva a vacina para o coronavírus, não adianta alguém de terno sentado em alguma cadeira atrás de alguma mesa decretar o final da quarentena, porque quem pode não vai sair da sua casa. E aí o que a gente vai, no que a gente vai incutir é a necropolítica, né? É o Estado falando, olha, o seu corpo pode morrer porque o seu corpo vale menos do que esse corpo aqui, né? Essa blogueira fitness vai sobreviver porque ela gera mais valor do que você, gari, né? Então você pode morrer, ela não. E aí o que a gente vai ver, as classes que voltarão ao trabalho e as classes que não, né? Segundo ponto, o Ivan nos pergunta, mas será que a gente não sai daqui com um novo imaginário político? E sinto dizer, Ivan, mas a partir do meu ponto de vista, que é um ponto de vista pessimista, não existe novo imaginário político, né? Não existe novo imaginário político porque ele não foi fecundado, né? E ele, diferente da Virgem Maria, né, do menino Jesus, ele não nasce porque uma pomba pousou em alguém. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que, será que os trabalhadores não voltam para o trabalho falando, nossa, eu tenho uma casa, eu tenho uma família? Talvez os trabalhadores falem, nossa, eu não vi a hora de sair daquele lixo onde eu moro, daquela dinâmica abusiva com os meus pais, daquela dinâmica abusiva com os meus irmãos, daquele quartinho apertado e fedido, enfim, tem essa questão, e aí é super especial pensar também que o mundo que a gente conhecia acabou, no sentido que se a pandemia acabasse magicamente agora, a gente ia levar muito tempo até que os detentores do capital se dessem satisfeitos por terem recuperado o seu lucro perdido. Vale lembrar que durante a pandemia, o dono da Amazon teve um faturamento de 30 bilhões. Então, nesse um mês de pandemia, o dono da Amazon faturou 30 bilhões. E pós-pandemia, ele vai querer recuperar os lucros que ele deixou de fazer durante a pandemia. Porque, de certo, algumas atividades financeiras dele se paralisaram, né? Porque ele não ficou bilionário vendendo livro e tendo uma plataforma de streaming, né? A Amazon é acionista em fundo de investimento, em banco, em siderúrgica, em mineradora, etc, etc, etc.
O segundo ponto, sobre um futuro lá na frente. Ontem eu assisti o documentário Planeta dos Humanos, que foi produzido pelo Michael Moore, né? Ele é o produtor executivo. É um documentário que tem que ser visto com muito cuidado, porque tem muito ecofascismo nele, né? Até o meio desse documentário, ele é inteiro sobre o planeta não suporta 7 bilhões de pessoas. Só que eles não falam que dessas 7 bilhões de pessoas, quantas vivem abaixo da linha da miséria? Quantas fazem menos de uma refeição por dia? Quantas usam roupas que vieram de outras pessoas, que nunca vão comprar roupa, que vão usar o que derem, se derem, quando derem. Então, de novo, né, é um documentário para ser assistido com muito cuidado, mas do meio para o fim, esse documentário é sobre não existe energia limpa. As fontes ditas limpas de energia, por exemplo, eólica e solar, a quantidade que a gente precisa para captar é impossível de continuar no nível que a gente consome. Então, o documentário vai mostrar cenas maravilhosas de festivais amigáveis da natureza. Esse festival é 100% energia solar. E aí, o Michael Moore, com uma câmera, vai atrás do palco e tem um painel de energia solar. E aí ele está com um técnico em energia solar. E aí ele fala, esse painel aqui gera energia para quê? E o técnico fala, menos do que uma torradeira. E aí quando eles vão atrás da fiação do palco, o palco está conectado em óleo diesel, sendo queimado, e o palco está conectado em linha normal, que nos Estados Unidos é majoritariamente carvão sendo queimado. E aí o documentário vai cuidadosamente desmontando todas as empresas de capitalismo verde, todas as empresas que falam, olha, a partir de agora a nossa energia é 100% renovável. E aí o documentário vai mostrar de onde vem a biomassa. E aí o documentário vai mostrar que nos Estados Unidos eles estão parando de queimar combustível fóssil e começando a queimar uma coisa que eles chamam de Green Planet, que é máquinas passando em cima de floresta, pegando a madeira, triturando e queimando junto com pneu. Eu fortemente recomendo esse documentário. As duas cenas, antes dele parar, são as seguintes. Antes do documentário acabar. A primeira, eles falando, e o documentário tem um tom muito irônico, ele é todo feito em um tom de sarcasmo e ironia. E aí a voz que narra o documentário fala, mas não tema, pois os cientistas têm descoberto novas fontes de bioenergia. E aí o documentário para e alguém fala, bioenergia? E aí a câmera mostra, enquanto a câmera vai mostrando, tem um narrador falando sobre alga marinha. E aí é uma câmera debaixo do mar mostrando que a alga marinha é a Amazônia do oceano. Tá cheio de vida lá dentro, tá cheio de bicho lá dentro, tá cheio de ecossistema lá dentro, tá cheio de bioma lá dentro. E aí o que acontece é o seguinte, assim que passa essa cena, tem uma legenda. Tantos meses depois desse documentário foi feito, essa floresta de alga marinha deixou de existir. E eles dão o nome de onde ela era, a localização. E aí a próxima cena sobre bioenergia é de vaca sendo jogada viva em um triturador. 2 vacas sendo jogadas vivas em um triturador. E uma outra coisa que os Estados Unidos está implementando, chamado óleo de jacaré. E aí é energia sendo produzida a partir de gordura animal. Não, vocês não me entenderam errado. O documentário faz esse percurso. A gente saiu da energia do combustível fóssil, a gente foi para o planeta verde, a gente está caminhando agora para vida marinha e vida animal. O que vem depois? E aí é uma cena de crianças na África e o documentário acaba. Você viu esse documentário onde, Gui? Tá no Netflix, tá no YouTube, gratuito. No YouTube, tá. Planeta dos Humanos. Então, assim, o meu futuro a longo prazo é gente sendo queimada viva para fazer combustível. Porque a gente já está nesse lugar. E a gente sendo queimada viva agora chama entregador do rap. E o combustível agora chama iFood. Então, o futuro, ele é sempre um desdobramento do presente. A gente nunca tem que estar hesitante sobre o futuro. A gente tem que estar consciente de que ele está sendo construído a cada ação nossa no presente. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar quando é o seguinte, eu tenho muito medo de me emocionar e minha voz está começando a embargar, que é quando eu preciso falar sobre o tempo que a gente está vivendo agora, o único nome que vem na minha cabeça é neonazismo e neofascismo. A minha família, pelo lado da minha avó, é uma família de judeus. A minha avó nasceu em Portugal,
e a mãe dela nasceu na França, e a avó da minha avó nasceu na Polônia, e a bisavó da minha avó nasceu na Rússia. E elas vieram fugindo, essa geração de mulheres, porque viver era um risco para elas. E depois que a família da minha avó chegou no Brasil, eles deixaram de ser judeus. Eu sou a segunda geração de brasileiros. E a minha avó, ela fazia muita questão de enquanto a gente estava sendo educado, contar sobre o Holocausto, né? E tem uma passagem que eu nunca me esqueci do Holocausto, que é, depois que os judeus entendiam o que significava a câmara de gás, e eles eram colocados aos montes lá dentro, na maioria das vezes, os soldados nazistas sequer precisavam ligar o gás, porque os judeus se soterravam e se matavam, pisoteando um ao outro, para ver quem chegava mais alto no topo da câmara para não respirar o gás que vinha de baixo. E quando a gente olha para o que está acontecendo agora, na configuração do neonazismo e do neofascismo, nós, os pobres, os periféricos, os pretos, os LGBTs, os corpos abjetos, nós somos os judeus dessa nova política. E a gente está pisando um em cima da cabeça do outro para ver se respira, com medo de que liguem o gás. É difícil, né? Depois desse teu relato de tudo isso que você está falando, é sempre muito difícil pensar no que vem pela frente, numa questão de exercício mesmo, de o que pensar, né? O que tentar dividir com as pessoas. Eu queria devolver pro Fiote, porque assim, ele puxou essa programação. Refletindo aqui ainda. Ele puxou essa programação. Tá no processo, né? Porque essa fala do Gui é um resumo muito real e traz para uma realidade muito próxima do que a gente já vivencia, de coisas que a gente já presencia. E realmente não é nem a gente estar chegando no limite de um lugar que pode apontar para coisas positivas no futuro. Na verdade, a gente já ultrapassou todos os limites há muito tempo, na verdade. E continua ultrapassando e vai continuar ultrapassando. Só que é muito complexo também ter noção de tudo isso, mas me sinto preso. Sim, porque sozinho a gente não pode fazer nada. Exato. A nossa força, a gente tem a nossa própria força, a gente está buscando autocuidado, a gente está buscando em rede se conectar, inclusive participar desse papo, desse programa, tem a ver com isso, mas ao mesmo tempo também como a gente não consegue construir coisas grandiosas que realmente mudem o rumo das sociedades do mundo de forma prática através disso, né? Como o poder não está na nossa mão, de fato, dessa transformação. E isso é agoniante, isso é triste, assim, sabe? Dá uma terrível, né? Sim, quando você vê políticos indo na TV falando de forma sem pudor nenhum que as pessoas vão morrer mesmo porque a economia tem que voltar a funcionar, é disso que eles estão falando, é dessa fala do Gui que eles estão falando. Eu acabei de receber no meu WhatsApp uma matéria do Extra de uma pessoa, eu até preciso ver quem é, e eu só consegui ler a manchete, e a manchete é uma declaração: existem coisas mais importantes do que viver. E quem está falando isso é um homem branco, de terno. É do Texas, não é? Acho que é o prefeito de Texas. Eu vi isso. Deixa eu ver aqui. Não precisa nem ir tão longe, né? O presidente do Banco do Brasil, disse que a vida não tem valor imensurável. Mas vocês lembram qual que foi o primeiro caso da primeira pessoa que morreu de Covid-19 no Rio de Janeiro? Vocês lembram? Foi a empregada da casa, né? Que pegou da patroa que foi para a Itália, não foi isso? Patroa que veio da Itália. E essa família teve que amparo da Justiça do Estado. Gente, tem uma página no Instagram chamada Gênero em Números. E foi o primeiro estudo que eu vi que está tratando o coronavírus com recorte de raça. E aí tem assim, pessoas brancas internadas e pessoas brancas mortas. Pessoas negras internadas e pessoas negras mortas. Quando chega em pessoas negras, o número de internação é menor e o número de morte é maior. Então, como todas as políticas desse Estado, né, do Estado que a gente vive, do Estado que a gente opera, a nossa doença, ela tem cor, né? Assim como as balas perdidas do nosso Estado, as balas são perdidas e as cores são sempre encontradas, o Covid,
ele não é uma doença de livre contágio social, não. Ele é uma doença de mate quem ainda está trabalhando, né? E as políticas que vêm depois dele, na verdade, vão continuar com esse processo, na verdade, que eu chamo até de eugenismo, na verdade. Sim, porque porque é, e porque a partir do processo que a gente vai viver, dessa hipertecnologia que a gente vai viver agora nos novos tempos, os dados todos nas mãos dos mesmos donos do poder, na verdade, vai servir para causar ainda mais essa exclusão, para matar ainda mais as pessoas que já estão excluídas desse sistema. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta alimentar e a gente tem que ter esperança, na verdade, é difícil quando você começa a refletir como você é pequeno dentro de tudo isso, sabe? Sim. Pois é. Bom, a gente está caminhando para o final aqui, mas... Literalmente. Em marcha acelerada. O programa acaba e o mundo também, né? O fim do mundo é logo ali. O fim do mundo é daqui 3 dias. Então, eu queria perguntar para vocês dois o que atravessou vocês essa semana? A gente está olhando para frente, né? Mas vamos fazer um exercício de pensar nesse intervalo de 7 dias. O que pegou para vocês essa semana, assim, em relação a tudo? Ao eu de dentro e o eu de fora, sabe? O eu que olha para dentro e o eu que olha para fora. O que pegou para vocês nessa semana? Eu parei de contar o tempo faz algum tempo já. O que me atravessou essa semana é o que tem me atravessado sempre. É um senso de urgência e uma tristeza de me ver incapacitado de ser urgente. Então, eu tenho lido, eu tenho escrito, eu tenho organizado, filmado, editado, postado, eu tenho acolhido, eu tenho doado, mas eu não consigo fazer nada além disso. E é uma dor muito grande, assim. Eu acho que o meu maior atravessamento nesse período é dor. E você, Fiote? Fiote. É o lugar que eu compacto também dessa mesma fala do Gui, esses sentimentos também recíproco. Eu estou passando por uma fase que eu estou tentando primeiro salvar a minha, assim, na verdade, porque realmente cheguei num buraco muito profundo, principalmente no último ano, por conta desse sistema de produtividade maluco que a gente acaba entrando, sabe? Então, nessas últimas semanas, eu tenho tentado, acho que no momento em que eu estava só eu mal, de forma mais profunda, eu conseguia lidar melhor com isso. A partir do momento que eu comecei a ver mais pessoas nessa situação vulnerável ao meu lado, eu tive que me transformar numa fortaleza que eu não sou e que eu não estava sendo, mas ao mesmo tempo isso me deu uma força para poder ajudar essas pessoas. Então eu lembro que na segunda semana que eu estava já em isolamento, 3 pessoas muito próximas de mim me ligaram com crise de ansiedade fortíssimas, uma tentando já se suicidar, sabe assim, e o outro, uma pessoa da minha família também extremamente triste, extremamente vulnerável com tudo que estava acontecendo, e eu era a única pessoa entre todas aquelas pessoas que elas tinham essa abertura para falar sobre isso, para conversar sobre isso. Naquele momento foi um momento que eu parei para refletir assim, e que me deu uma força, tipo, cara, eu preciso buscar força para mim estar bem, para poder ajudar essas pessoas, para que elas também possam me amparar, porque amanhã eu posso não estar nessa mesma forma hoje também, né? E como isso tem sido constante, assim. Então, aquilo que eu falei no começo do programa, tem dias que eu tô super... Vamos nessa, vamos fazer o que tem que fazer, vamos revolucionar, vamos encontrar novas alternativas, mas tem dias como o de ontem, por exemplo, que eu termino o dia que eu não sei, aquela sensação de você não saber como você vai estar no outro dia, entendeu? Se você vai conseguir acordar, se você vai conseguir levantar da cama. Isso tem sido uma constância por conta de um pouco dessa fala do Gui, da gente se sentir muito pequeno dentro das transformações que precisam acontecer, de você ver toda essa mobilização coletiva na sociedade que acontece. Eu, para ser sincero, embora a gente tenha uma parte do Brasil que ela é nefasta da humanidade brasileira, eu gosto muito do povo brasileiro, porque o povo brasileiro com quem eu tive contato me moldou assim, de uma maneira que é o que eu tenho de melhor em mim, assim, e que eu vejo nessas pessoas, dentro principalmente das periferias, assim, o senso de coletividade acontecendo no dia a dia, antes do Covid, em todos os momentos, e isso me nutre, sabe? Eu acho que isso que a gente vivencia
tem, de certa forma, me nutrido. Agora a gente torce para que esse senso de coletividade, na verdade, ele possa continuar existindo após esse período também, porque, na verdade, para lutar contra esse sistema é só mesmo coletivamente que a gente vai conseguir, de alguma maneira, dar mais passos, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu tento também me encontrar, como eu já falei, com a música, que para mim é uma forma de conexão essencial, com os estudos, com a leitura, com a minha companheira aqui em casa também, ao mesmo tempo também tem dias que são extremamente duros, assim, e aí uma coisa que eu não me permitia antes, eu me permito sentir frágil, do universo que eu venho, isso não era permitido, sabe? Então, eu acho que isso é uma questão, assim, que tem dia que eu falo, gente, hoje eu não vou conseguir, assim, sabe? Eu falo para os meus funcionários, eu falo, gente, não contem comigo hoje, sacou? E eu sinto que isso dá de certa forma, um alívio, porque é isso, a gente não tem é falsa essa sensação de que a gente tem que estar bem o tempo todo, não existe. Sim. Entendeu? Que a gente tem que estar disponível para tudo, não existe. Pode crer. Ainda mais nesse mundo que a gente vive. A gente demora para conseguir admitir isso, para conseguir ser sincero com os nossos próprios sentimentos, porque é isso, o corpo grita, a gente está a todo momento no limite com a gente mesmo, sabe? E a história da classe trabalhadora, ela é um pouco dessa história, né? É a história sempre da penumbra, a história sempre do limite da falta, é a história da invenção do salário mínimo, é a história do qual que é o mínimo que você pode pagar para essa pessoa continuar desesperada e se submetendo a qualquer coisa. Uma das minhas grandes esperanças é que a crise do Covid-19 sirva para acordar a classe média brasileira, né? Sirva para acordar o pobre brasileiro que tem certeza que é classe média, e sirva para acordar essas pessoas para que elas entendam que se o trabalho delas é uma agência de publicidade com um contrato com uma cerveja e que se a vida delas é investida em desenhar uma nova blusinha da Renner que vai ser vendida por R$10, a gente precisa se revoltar, né? Como a gente chegou nesse mundo onde as nossas vidas, as nossas capacidades, os nossos talentos e os recursos finitos do planeta foram transformados em tanto lixo, né? A minha expectativa maior e mais forte é que a gente saia da crise do coronavírus incapaz de aceitar um sistema de produção infinita num planeta de recursos finitos. É só isso que eu quero que aconteça. Gente, a gente ficaria aqui mais do que 5.000 horas com vocês conversando, porque é uma aula, é um aprendizado e é uma troca sensacional. Eu agradeço demais vocês. A gente agora tem um grande desafio, conseguir dar uma dica de leitura, de fazer, do que for, cada um de nós. Eu vou indicar meu disco favorito, 2 discos favoritos dessa quarentena. Um disco do meu irmão Amarelo, que fala muito sobre afeto, e eu acho que nesse momento é essencial isso. E outro, Joe Coltrane, disco Naima, que é inclusive o disco que eu uso para meditar e que eu uso para me encontrar comigo mesmo. Tem sido meus maiores companheiros aqui nessa quarentena. Massa. Você, Gui? O documentário do Michael Moore, Planeta dos Humanos. Ivan? Eu estou numa busca de músicas africanas contemporâneas. Eu descobri um cara que eu achei sensacional, é um DJ, chama DJ Marfox. Marcinha? A minha dica é o disco do Caetano Veloso de 71, que faz parte do meu trabalho de mestrado e que eu estou ouvindo muito. E é um disco gravado em Londres, quando ele chegou no exílio. Acho que tem muito a ver com o clima que a gente está vivendo agora. Tem muita sombra e tem muita luz nesse disco. Essa é a minha dica. A minha dica é um filme chamado Desculpe Te Incomodar, que é sobre essas relações do capital e dos trabalhos que a gente se propõe a fazer. E no momento em que ele é um atendente de telemarketing, onde ele é promovido
a vender uma coisa que é realmente muito nefasta. Assistam, tem tudo a ver com o que a gente está dizendo e falando. E é isso, temos um programa? Temos um programa, eu vou falar que essas ideias... Hoje a noite vai ser longa, porque foi muita ideia produtiva aqui, importante. Olha... A gente vai sair com a cabeça frita daqui, eu me emocionei várias vezes. Eu me emocionei também. Você não viu quantas vezes eu chorei nesse programa, né? Quando ele falou, eu me emociono, falei, tá liberado. Eu ficava aqui, mas... um dia, se fosse, né? Sabe? Olha, eu tenho Faço. o segundo momento desse programa, porque a gente sai daqui com a cabeça desse tamanho, e a coisa foi muito difícil, não é? Trabalhar com leveza. A gente falou de muita coisa legal, de ter esperança, de resiliência. Eu acho que também é com isso que a gente tem que respirar. Mas, Nós armas na batalha. Exato. Então, mas tem a fragilidade também importante. Que é super importante que você falou. Nossa, foi muito legal. Muita sorte nessa empreitada. Vocês estão fazendo um trabalho lindo. Parabéns. O podcast Desafinados é realizado em parceria com o Mundo Pensante e você nos encontra nos principais tocadores. O link do contato dos nossos convidados está no texto de apresentação que acompanha cada episódio. Dúvidas, sugestões, ideias? Entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, @Desafinadospod, no Instagram e no Twitter. No YouTube, Desafinados Podcast.